Eu não sei o que exatamente esse vídeo vai ser, se vai ser um vlog, se vai ser um diário de leitura. Enfim, vocês provavelmente já sabem. Mas eu estou aqui para comentar sobre as primeiras 200 páginas lidas de Império do Vampiro. Eu sei que esse livro é lindo, maravilhoso de estar olhando, né, e tudo mais, mas ele pesa 1 tonelada, eu não vou ficar aqui segurando para vocês, tá? Enfim, vocês sabem que o livro é este aqui. O primeiro impacto que esse livro me causou foi que é uma espécie de entrevista entre um vampiro e um mestiço que seria filho de um vampiro. Os vampiros eles são chamados de sangue frio e os mestiços são chamados de sangue pálido. Mas esse mestiço não é qualquer filho de vampiro. Ele é o último santo de prata, que é tipo uma irmandade que caça vampiros, caça e mata vampiros. E ele é o último santo de prata, né? Então, por último, a gente sabe que todos os outros morreram. Isso é um puta de um spoiler sobre a narrativa completa, acredito, né? Porque se ele é o último e todos morreram, a história se dá no como, no onde, no quando eles morreram. Mas o que me pegou nessa entrevista, que na verdade não é bem uma entrevista, né? Na verdade, o Santo de Prata, que é o Gabriel, ele tá contando para esse vampiro sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, desde o momento que ele se tornou um Santo de Prata até o presente momento, né? E esse vampiro em que ele tá contando essa história ainda não foi explorado muito sobre a vida dele, mas aparentemente, acho que é meio óbvio, esse vampiro é muito poderoso. E o porquê do Gabriel estar contando da vida dele, né? A trajetória de vida dele para esse vampiro é que ele é um historiador, tá? Então, talvez será explorado aí que tipo de historiador ele é e qual é enfim, a identidade dele, né? Qual é a história dele em si. E aí eu fiquei bem apreensiva porque me lembrou muito Entrevista com o Vampiro. Então, é bem claro, é bem óbvio que o Jay Christopher bebeu da fonte, né, da nossa queridíssima Anne Rice. Porque parece muito, o início parece muito, inclusive foi até difícil para mim meio que dissociar os personagens da Anne com os personagens do Jay Christopher. Eu só consegui, de fato, porque a história é totalmente diferente, é um enredo muito diferente. Mas esse começo, né, que o Gabriel contando a história dele e tudo mais, às vezes o vampiro interrompe, pede para ele ser mais detalhista, por mais que ele saiba de alguns detalhes, né? Ele quer que o Gabriel conte para ele como se estivesse contando para uma criança. Enfim, tem essa pegada do Luiz, né? De Entrevista com o Vampiro, com o carinha lá que eu não vou lembrar o nome. Há essa questão do poder, né? Que o vampiro, por ele ser muito poderoso e tudo mais, há essa questão de ser superior e tudo mais. Só que o Santo de Prata, ele não fica tão inferior assim ao vampiro quanto a gente pensa de início, né? Conforme ele vai contando, né, a história da vida dele, tudo que ele passou, tudo que ele já enfrentou, quantos vampiros ele já matou, enfim. O motivo pelo qual, né, de fato, ele é o último Sangue de Prata, a gente percebe que ele não é tão inferior ao vampiro assim, não, né? E se houvesse uma batalha ali entre os dois, talvez ele levasse a melhor, talvez. Por que eu fiquei apreensiva, né? Porque eu sei de todas as polêmicas envolvendo o nome do Jay Christopher, né? Não passo pano jamais, mas eu sei separar o autor da obra. Porém, eu fiquei realmente com medo de que houvesse um certo plágio aqui, né? Mas até o momento eu não diria que seria um plágio, mas seria uma inspiração bem clara e objetiva, né? Você pega a Entrevista com um Vampiro de início, o título do livro já fala, né? Entrevista com um Vampiro. Então, a narrativa se dá dessa entrevista, né? E tudo mais. Então, tá bem claro que é
segue a mesma linha, segue o mesmo padrão. Então, enfim, fiquei levemente nervosa, mas ao ler, né, continuar a leitura, eu percebi que o enredo em si é muito diferente. Então, a semelhança seria só, de fato, que é uma certa entrevista também. E aí, o Gabriel, ele foi recrutado para a Ordem de Prata aos 15 anos, que foi ali a idade que ele começou a manifestar a sua real natureza, que até então ele não sabia que ele era um mestiço, apenas a mãe dele. Só que ela tinha uma certa esperança de que ele não fosse manifestar, né, e tudo mais, que ele fosse viver como uma pessoa normal, mas isso não aconteceu. E aí ele tinha uma namoradinha, né, tava lá num clima com ela e tudo mais, já chegando nos finalmente, só que aí ela disse que não pode, que eles não podem fazer muita coisa porque ela tá naqueles dias. E aí ele diz que não se importa e desce e vai lá fazer um oral nela, inclusive Eka, né? Só que não satisfeito, né, com isso, ele a morde e começa a sugar o sangue dela, porque o sangue estava o chamando. Não independente de onde, né, pelo jeito. Mas enfim, quando ele se dá conta, né, que ele tá sugando ali o sangue dela, deixando quase ela inconsciente, ele para. E quando ela para, ela volta assim, né, porque, sei lá, saliva ou algo ali pode deixar ela meio que não entendendo o que tá acontecendo, né, por isso que ela não gritou. Mas quando ele parou de morder, parou de sugar o sangue dela, ela percebeu e ela começou a gritar. E ela é filha de um conselheiro, né, que tá ali, que trabalha ali pro governo, né, enfim. Começa a gritar, o conselheiro aparece, ele pula a janela, volta para casa toda ensanguentada, a mãe dele já sabe o que aconteceu, já chama a ordem da prata para poder levar ele, mas antes disso o conselheiro aparece na porta da casa dele, já com uma multidão para matar ele, né, dizendo que ele é uma abominação, que enfim, uma caçada às bruxas. E eles ainda não entendiam que ele, na verdade, não era um vampiro, né? E sim o filho de um. E aí eles começam a atacar o Gabriel, só que ele tem uma força sobre-humana que ele nem sabia que tinha. Mas o fato dele ter tomado sangue, né? Fez essa força e essa velocidade que ele já era propenso, né? Por ser quem ele é, ser aguçada. Então ele matou vários ali, né? Jogava um do lado, um do outro, como se fosse... Dava um petelecozinho assim, os caras caíam morto. Enfim. Até que ele foi buscado, né, por alguém lá da Ordem da Prata. A irmã mais velha dele foi transformada em vampira e morta por essa mesma multidão que estava ali tentando matá-lo. E ele nunca perdoou isso. Por mais que ele soubesse que a irmã dele estava condenada, ainda assim ver ela morrer em chamas, né? Porque eles colocaram um fogo nela viva, fez com que ele guardasse essa mágoa para ele, e ele viu na Irmandade a possibilidade de vingá-la. E aí ele chega na sede, né, dessa Irmandade, ele é apresentado às pessoas que trabalham lá, o funcionamento, quem é seu mestre, né, enfim, tudo. Ele ganha uma espada que ele dá o nome de Garra de Leão, né, em homenagem ao seu nome, né, o seu sobrenome, que é de Leão. E começa o seu treinamento, né? Para poder ele se tornar realmente um membro dessa Irmandade. E aí, quanto aos personagens, ele é levado pelo Mão Cinza, que é ali de uma patente mais superior, né? Dessa Irmandade. E pelo Aaron, que é, pelo que eu entendi, um aprendiz, mas que ele tá num nível, né, de aprendizagem aí muito maior. Mas insuportável. Aaron é insuportável. Inclusive, que bom que ele morre, né? Que bom saber que ele morre. Enfim, questão sobre religião também, que eles chamam de fé única. E aqui o J. Christoph deixa bem claro, né? Bem explícito que é tipo um... Ai, gente, não tem outra palavra senão uma cópia da religião católica, né? A gente tem o Deus que para eles é o Todo-Poderoso, né? Deus Todo-Poderoso. E aí tem a Virgem
Virgem Santa, algo assim, que seria, sei lá, Virgem Maria, né? Tem os anjos aí pra cá, todos os anjos têm os nomes, né? Tem o Rafael, tem Gabriel, né? Que é o nome dele, tem... E cada anjo tem... É o anjo do sangue, o anjo da prata, o anjo da sei lá o quê. E santos, né? Então, é basicamente uma releitura... Tá, vamos chamar de releitura da religião católica. E aí existe o vampiro ancião, que pelo que eu entendi, talvez seja o grande vilão dessa história. Ele se denominou ali de Rei Eterno, né? E aí, quanto mais velho os vampiros ficam, mais fortes eles ficam, né? E começam a ficar também mais resistentes ao fogo e à prata, que nessa história são os únicos elementos capazes de realmente matá-los. E aí eu fiquei pensando se talvez esse Rei Eterno não fosse o vampiro que tá entrevistando Gabriel. Mas em algum outro momento eu percebi que ele falou o nome dele e que não era o mesmo nome do tal do Rei Eterno. Então, teoria nula, né? Enfim, tô péssima para fazer teoria nesse livro, porque acho que ainda tô muito no começo, são as 200 primeiras páginas de 900, né? Então eu nem tô tentando fazer tanta teoria assim. A única coisa que eu quero saber é onde esse vampiro se encaixa na vida do Gabriel. Como que ele chegou a fazer esse acordo aí com esse vampiro pra contar a história dele. Só. E aí a última informação que eu tive, que talvez seja uma das mais importantes, é que o sol apagou, né? Não é que não existam dias, que não há claridade, mas não o suficiente para impedir os vampiros de andarem pelo dia. Então os vampiros, eles andam livremente, né? E com isso eles têm mais possibilidades de fazer vítimas. A mitologia, né, por trás dos vampiros é bem conhecida, né? Tem autores que ousam bastante em mudar, né, modificar essa mitologia. Às vezes pouco, às vezes muito, às vezes tudo. Crepúsculo. Enfim, e o Jay também ousou, né, em modificar, primeiramente que, teoricamente, vampiros não podem ter filhos, e nessa história, sim, eles podem, e esses filhos, eles acabam herdando alguns dons dos vampiros, né, como a força, a velocidade e a sede. Mas, para além disso, apenas 4 linhagens são capazes de ter filhos. Eu não sei se é exatamente essa informação, mas um mestiço sempre ou não faz parte de uma linhagem, né? Então são 4 linhagens específicas e se você não fizer parte de nenhuma dessas, você é um sangue fraco, tá? E aí cada linhagem tem uma certa afinidade com alguma coisa, tipo uma linhagem consegue ler mentes, outra linhagem tem afinidade com animais, outra linhagem tem resistência a ferimentos, enfim. E alguns anciões, né, vampiros anciões, eles têm um dom, mas eles conseguem desenvolver mais, né, conforme os anos vão passando, eles têm essa capacidade também. E aí, quanto mais dons, mais anos, mais fortes e mais difíceis de matar. No treinamento, o nosso queridíssimo Gabriel precisa descobrir qual é a linhagem dele ou se ele não tem linhagem nenhuma, né? Então começa todo um processo ali de iniciação na Ordem da Prata para ele descobrir. E enfim, já descobri, mas eu não vou falar para vocês. E é isso. Por enquanto, essas são as minhas primeiras impressões. Não tenho muito o que falar além disso. Eu sei que ainda tem muita história para ocorrer, né? 900 páginas. Mas eu assisti uma resenha totalmente sem spoiler, porque eu queria compreender algumas coisas que não estava fazendo muito sentido na minha cabeça. E, enfim, as críticas não são muito boas.
E aí eu fiquei um pouco apreensiva com essa leitura. Claro que cada experiência é uma experiência, enfim, e única, né? Talvez eu goste, e a resenha que eu assisti, enfim, a bagagem que a pessoa que fez essa resenha não seja, na verdade não é, né, igual a minha, então pode ser que eu goste desse livro, mas eu dei um passo para trás, né? Eu estava muito animada, muito eufórica, tanto é que não estava nos meus planos ler esse livro, mas eu decidi pegar ele primeiro, antes de todos os outros que eu coloquei na TBR. Estou eu aqui, pleníssima, trabalhando, mas como eu estou um pouquinho ociosa, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura de Império do Vampiro. Como vocês puderam perceber, né, nos takes anteriores, eu tô lendo no Kindle, tá? Aqui. E quando aparece alguma informação, alguma anotação, enfim, quando eu vou marcar alguma coisa, eu transfiro para o livro. Por quê? Eu não quero quebrar a lombada dele, tá? Eu já tô bem agoniada porque ele tá meio que arredondando aqui. Então, isso me incomoda, né? Mas eu não quero quebrar. Então, a maneira que eu achei de não quebrar a lombada dele foi justamente ler no Kindle e ir passando as anotações para cá, porque aí eu evito de estar abrindo ele o tempo todo e permanecer com ele aberto por muito tempo. E aí, o que é que eu descobri, né? O propósito da entrevista, né? O Jean-François, não sei pronunciar o nome desse cara, que é o vampiro, que tá entrevistando o Gabriel. Ele trabalha pra Imperatriz, que é assim enfim, é a do governo lá, né? E essa Imperatriz que quer escutar, né? Saber a história do Gabriel, do início até o presente momento. Então, ele é contratado dessa Imperatriz justamente para isso. E enquanto o Gabriel tá contando a história dele, né, ele tá transcrevendo e também tá fazendo ilustrações, que é justamente as ilustrações, as ilustrações que aparecem no livro, né? Então, conforme vai chegando em determinadas partes, a gente tem uma ilustração. E tem várias, você percebe aqui, ó, no corte do livro, que tem várias partezinhas pretas, são todas ilustrações. Tem bastante ilustração. Vou passar aqui rapidinho pra você, ó. Nem dá pra ver tanto, né? Mas enfim, tem bastante ilustrações. E aí, o primeiro ponto, eu tô amando isso, né? Porque conforme você vai lendo, você vai imaginando, né? As cenas que estão sendo ali descritas e vai tendo uma certa perspectiva, né? Da sua imaginação. E quando você chega nessa ilustração, você percebe que chegou bem próximo do que você imaginou. Pelo menos para mim tá sendo dessa forma. E isso é maravilhoso, porque prova, né, que a descrição está sendo muito bem feita, né? Se eu tô imaginando exatamente como o próprio autor tá descrevendo, né? Porque a gente chega na ilustração, é quase igual, é porque a descrição tá bem boa. Segundo, spoiler, né? O Jay Christopher, ele deu mais 2 spoilers, um sobre o Rei Eterno e um sobre a família do Gabriel. E, cara, o livro precisa ser muito bom, né? Você precisa se garantir muito naquela história para você soltar spoilers, que em qualquer outro livro de fantasia seriam os plot twists, né? Daquela história. Então, assim, acredito que o Jay realmente se garante no que ele tá fazendo, né? É estratégico,
é a forma que ele tá conduzindo a história de fato, não é algo que ele não queria ter feito, né? Então, realmente espero que o que ele está fazendo seja bom, né? Que isso não acabe estragando a experiência. Ao mesmo tempo, eu tô achando muito interessante essa jogada de soltar um spoiler, porque o Gabriel, né, enquanto ele tá narrando, ele solta esses spoilers para o vampiro, né, que é no caso no presente. E daí ele vai narrar, né, vai contar para o vampiro todos os eventos, tudo o que aconteceu durante o período até chegar no presente momento em que aquele fato, aquele spoiler que ele deu lá pro vampiro aconteceu. Então a gente, perdão. Então a gente fica aguardando o fato acontecer, né? A gente fica se questionando como, quando e por quê e onde, enfim. Então não é algo que está sendo algo que estrague, né? Porque em determinado momento chega naquele spoiler. E aí, outra informação importante é que o que pode acabar, supostamente, com o fim dos dias é o Santo Graal. E aí o Gabriel não acha que ele existe, né? Mas ainda assim ele concorda a seguir nas buscas por esse objeto, né? Com uma das amigas dele lá do começo do treinamento dele enquanto Santo de Prata. Mesmo ele não acreditando, ele vai na busca com essa menina porque ele sente um carinho muito grande por ela, né, e tal, enfim. E eu já sei se existe ou se não existe, mas não é uma informação que eu vou trazer para vocês, porque seria um certo spoiler, até porque existe toda uma questão por trás. E vocês vão precisar ler para descobrir se existe, se não existe, se, enfim, o que significa essa informação. Mas é nesse ponto que eu estou, acredito, nesse momento. E, assim como Nevernight, nós temos um personagem que deveria ser inanimado. Nevernight não, porque é um animal, mas, enfim, aqui a gente tem uma personagem que é um pouco peculiar, que no caso é a Bebedora de Cinzas, que é a espada atual, né, naquele momento em que ele tá narrando, do Gabriel. E ela fala. Sim, ela fala e ela é maravilhosa porque ela é super sarcástica e me lembra muito o Senhor Simpático de Nevernight, né? Então ela possivelmente é a minha personagem favorita até o momento. E tem outras duas personagens que é a Sisha e a Phoebe, A Sisha, ela é uma guerreira, ela meio que não tem a fé única que eles acreditam. Ela tem uma outra religião e tudo mais. Só que ela não fala sobre isso. É algo que é um segredo para ela e pra gente também, porque a gente ainda não descobriu. E ela é maravilhosa. E a Phoebe é uma leoa de estimação. Ela não fala nem nada, né? Mas ela tem uma certa conexão com a Sisha, né, que faz com que ela a proteja, né? Ela fique sempre ali aos redores para poder falar para Sisha se há perigos em volta ou não. E aí sobre o Gabriel, né, que teoricamente deveria ser o personagem principal desse livro, eu não tenho uma opinião formada sobre ele, na verdade. Porque assim, enquanto ele narra, ele dá a entender que ele é o fodão, né? Que, enfim, ele tenta se autoafirmar como um personagem foda. Enquanto quando o vampiro interrompe a narrativa dele também, ele tenta enfatizar o quanto ele foi foda, o quanto ele acabou com isso e aquilo, quantos vampiros ele matou, enfim. Mas eu não tô vendo isso. Ele consegue lidar com vários vampiros de uma vez, vampiros anciões, sozinho? Ok, mas é só isso? Sabe? Porque assim, metade do livro já foi, eu já tô na página 500 e um pouquinho,
Metade do livro já foi. E ele ficar se autoafirmando, o vampiro que tá entrevistando ele ficar afirmando que ele é o fodão, não torna o fodão. Sabe? Não traz essa sensação de que o personagem é foda. Então, pra mim, ele tá, tipo, só... Se ele fosse só um narrador, se ele não fosse um personagem, né? Se ele narrasse a história de outro personagem, não sei. Enfim, pra mim ele não é tudo isso. É essa a minha opinião sobre ele até esse momento. Faz sentido pra vocês? Na minha cabeça faz. E é isso, gente. Eu vou continuar a leitura. Eu tô bem ansiosa no trabalho hoje, o que é ótimo, porque eu aproveito pra ler. E eu vou continuar aqui. Ainda são 8 horas, ainda tem 2 horas de expediente, mas depois que acabar meu expediente, eu vou tentar dar um jeito aqui no meu escritório, que tá uma zona, um caos. Mas enquanto eu estiver aqui trabalhando, eu vou estar lendo também. E aí, quando eu tiver mais coisas, né, para falar sobre, eu volto aqui para falar com vocês. Pelo que eu tô vendo, não vai ser um vlog muito longo, né? Porque, tipo, eu tô lendo bastante antes de vir comentar com vocês. Mas é porque, tipo assim, não tem muita coisa assim para ser comentada exatamente. Tem muita guerra, tem muita batalha, né, e tal. E, inclusive, isso até se torna um tanto repetitivo, eu tô achando. E os pontos principais eu já falei pra vocês, né? Eu já citei pra vocês que essa questão dele ser um santo de prata, o último santo de prata, né? Ainda não sabemos o que aconteceu com os outros. Sobre essa questão do Santo Graal, enfim. Essas informações que são mais importantes, porém não são spoilers para estragar a sua experiência, eu já tô trazendo, né? E no mais, é mais batalha, mais ele descrevendo tudo que ele passou, tudo que aconteceu, sobre a sede de sangue dele também, que tinha momentos que ficava escasso e ele, enfim, né, quase cedia essa sede, sobre ele ter relacionamentos com uma vampira também, né? Ele se pega lá com a vampira simplesmente aparece onde ele estiver. Ele pode estar no fim do mundo, essa vampira acha ele pra fazer coisas, né? Enfim, então eu pensei que pudesse ficar um vlog muito, muito extenso por conta da quantidade de páginas, mas não há necessidade disso, pelo que eu tô percebendo. Então, não sei exatamente quando volto, mas por hora é isso. Finalizei esse calhamaço. Teve até poucas marcações, levando em consideração o tamanho. E não sei o que senti, mas sei que eu esperava mais. Ele pesa, né? Então eu vou deixar ele aqui para vocês ficarem contemplando. Mas nem vai dar para ver direito ele, né? Mas enfim, vou comentar o que é que eu achei desse final, né? Porque eu acho que a última vez que eu falei com vocês, eu ainda tava na página 500 e um pouquinho. Oi, querida. Enfim, geralmente eu vou editando o vlog conforme eu vou gravando, porque aí fica mais fácil para mim, mais rápido, finalizar a edição do vlog, mas eu não fiz com esse, então eu não sei exatamente o que eu falei.
Eu acredito que da última vez que eu falei com vocês, eu citei a questão da quinta linhagem, que apareceu, né, no livro, mas não tenho muita coisa para falar sobre essa quinta linhagem, porque não é explicada nesse livro também. Acredito que vai ser explicado no próximo livro, inclusive, diferente desse primeiro livro, eu acho que vou ler ele no Kindle mesmo, e aí eu vou, depois que eu finalizar a leitura, eu vou decidir se eu vou comprar o segundo livro e o terceiro, né, se vier o terceiro, porque, enfim, eu realmente esperava mais. Não é ruim, eu dei 4 estrelas, tá? Antes que de qualquer coisa, mas tem muita ressalva. E aí, com relação a essa quinta linhagem, não é muito descrito, né? Mas é falado sobre um tal de sanguimancia, que é como se eles pudessem fazer magia com sangue, né? Matar e combater vampiros através do sangue. Tem até uma questão que o Gabriel consegue ferver o sangue do seu inimigo, né, do seu vampiro, e isso ainda não foi explicado exatamente o porquê, quando, enfim. Essa quinta linhagem, ela não é tão bem quista ali, né? Tanto é que ela é meio que apagada da sociedade, e eles só descobrem sobre essa quinta linhagem numa seção da biblioteca, que é uma seção proibida, né? E tem livros com várias línguas, né? Em vários idiomas até que não existem mais, né? Já caiu em desuso e pouca gente consegue ler naquele idioma, enfim. Em algum momento eles conseguem traduzir certos livros que vai trazer um pouquinho sobre essa quinta linhagem, mas não o suficiente para a gente entendê-la. Então, acho que só no próximo livro mesmo. Mas agora falando no geral, referente ao livro, uma das coisas que eu gostei bastante no livro foi a linha do tempo em que ele é construído. O Gabriel, ele tá no presente e ele volta para o passado para poder contar a sua história, né? Então, ele consegue ir do presente para o passado em momentos específicos, de forma a casar uma coisa com a outra. Então, acho que o autor conseguiu bem fazer esse movimento de ir e vir no presente e no passado. Ficou bem legal, gostei dessa dinâmica aí. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu odiei as interações que ele tinha com o historiador, que é o vampiro que está escrevendo e desenhando, né, a história contada pelo Gabriel. Porque parece que são dois adolescentes de 15 anos de idade que tem tipo zero maturidade, sabe? São diálogos que você, particularmente em mim, deu vergonha alheia. De verdade. E aí eu cheguei a citar que o historiador, ele fica meio que citando o quanto o Gabriel é foda, porque ele matou não sei quantos, porque ele venceu a guerra de não sei o que ele achou o Santo Graal, ele isso e aquilo, pra pintar o Gabriel de um personagem super foda, que na minha opinião não é tão foda assim, tá? E o Gabriel, ele, apesar dele não ter esse movimento de ficar se vangloriando, né, do que ele fez, ele tem consciência do que ele fez, né? Ele afirma várias vezes que ele não é um herói, né? Mas ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele é capaz e tudo que envolve, né, ali o império, enfim. E ele acorda num belo dia e decide que ele vai tratar as pessoas das formas em que elas merecem ser tratadas. Inclusive, é uma passagem do livro, ele fala exatamente assim, que acontece que algumas pessoas merecem ser tratadas como merda. E nisso eu não discordo dele, não. Eu realmente concordo. Mas aí entra a questão do diálogo novamente, porque a gente acompanha a história do Gabriel desde que ele tem 15 anos, né? Quando ele começa ali a entender quem ele é, o que ele é e para onde ele vai, enfim, até ele ter mais ou menos 32 anos. Atualmente, no momento em que ele está contando a história, ele tem cerca de 30 anos.
Mas parece que ele não teve um amadurecimento. Ele parece que parou nos 15 anos e ficou. E não é só o Gabriel, são vários personagens que têm essa mentalidade de um adolescente de 15 anos, sabe? Tipo, aquele adolescente que vem com as piadinhas imaturas de besterol, sabe? Ah, porque você é uma cabeça de, sabe? Porque eu comi sua mãe, sua irmã e, enfim, sabe essas piadinhas nojentas de adolescente que acha que tá abalando? Pronto. E atualmente ele tem 30 anos e ele tem esses diálogos com o historiador que eu fico, gente, qual a necessidade? Alguns personagens são bem interessantes, são assim que você começa a pegar um certo apego por eles, mas outros personagens são um porre, um completo porre. E como é uma dark fantasy, né? O autor meio que força ali aquela atmosfera sombria e tudo mais, que às vezes chega a ser incômoda. E aí sempre tem aqueles personagens, na verdade a maioria dos personagens tem aquele fundo bom, né? Eles aparentam ser bons, mas tem o fundo de maldade entre eles. E assim, funciona com alguns personagens, inclusive com o próprio Gabriel, mas com outros simplesmente não funciona, não cola, não dá pra crer. E aí temos mortes significativas, né? Obviamente, algumas que dói, né? Dói o coraçãozinho, outras nem tanto, outras a gente até já imaginava que ia acontecer, porque o próprio livro, né? Ele vai lhe dando spoiler conforme o Gabriel vai contando a sua história, e isso acaba tornando certos acontecimentos previsíveis. E aí o plot final, né, que se refere à irmã de prata, que é a Chloe, ela, pra mim não foi um plot, não vou falar exatamente qual é, mas foi bem previsível, tava bem na cara, principalmente levando em consideração a construção dela enquanto personagem desde o início, né? A relação dela com a fé, o fato dela estudar bastante ali na biblioteca, a sessão proibida, e ela tá procurando um fim, né? Alguma coisa que dê fim à morte dos dias, né? Enfim, não foi surpreendente em momento nenhum. Então, talvez essa construção em que o autor vai soltando ali spoilers da narrativa não foi tão bom quanto eu achei que seria lá no começo desse vlog. Comentei para vocês que poderia ser, sim, interessante se o autor se garantisse. E assim, talvez o Jay Christopher achasse que ele estava se garantindo ali fazendo essa jogada, mas na minha percepção não foi algo que deu certo nesse livro. Eu continuo achando que o autor tentou forçar ali um protagonista fodão, que na minha opinião de fodão não tem nada, é bem mais ou menos mesmo. Ele é sarcástico, né? O que é uma característica que eu particularmente amo em personagens. E talvez essa característica meio que faça você confundir o Gabriel como um anti-herói. Mas não casou pra mim. Pra mim, ele é só um personagem, é só mais um personagem, não é aquele personagem que marca o livro, por mais protagonista que ele seja. E aí, entre os personagens que eu mais gostei, eu já citei a Bebedora de Cinzas, que é a espada do Gabriel, né? Ela fala, é encantada, enfim. Um beijo e todo o meu coração pra Dior, né? Esse personagem em si, eu fui me apaixonando conforme a narrativa, né? Todo o meu coração para o Aaron também, nunca critiquei. Todo o meu coração e pro Batista também. Mas insuportável, Aaron é insuportável. A amizade do personagem Dior com o Gabe é a minha amizade favorita, né? Porque é uma amizade muito fora da casinha, uma amizade que foi contra todas as probabilidades de existir uma amizade ali. Não faz o menor sentido eles serem amigos, mas são, né? E é um personagem de 16 anos e um personagem de 30. Então, tipo, né? Foi a amizade mais improvável desse livro, então é a minha favorita, com certeza.
E quero deixar a minha indignação com relação ao... como é que eu posso falar? Quanto ao que aconteceu com a personagem feminina mais foda desse livro, né? Inclusive, eu acho ela mais foda que o próprio Gabriel, que é a Astrid. Eu detestei o que aconteceu com ela durante a narrativa e, sinceramente, eu esperava que ela fosse ser mais trabalhada nos próximos livros, que provavelmente não, né? Mas como a narrativa se dá por uma entrevista, né? O Gabriel tá contando sobre o que aconteceu na vida dele, e talvez ainda tenha um pouquinho ali da Astrid nos próximos livros, mas particularmente não tô contando com isso e eu tô totalmente indignada pelo J. Christopher ter criado uma personagem tão foda, mais foda que o protagonista do seu livro, e dar o fim que ele deu, né? Enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse diário de leitura barra vlog. Não sei exatamente o fim que eu vou dar nesse vídeo. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam do livro, se vocês já leram, o que é que vocês esperavam e o que vocês encontraram no livro, porque eu particularmente pensei que eu iria encontrar outra coisa, né? Pensei que eu esperava mais, né, na verdade, então não foi uma decepção. Eu gostei bastante da construção do universo, apesar de ter muitas semelhanças com coisas que já tem, né, que não tem uma certa originalidade. Inclusive, eu tô repensando minha nota, mas, enfim, nesse momento eu tô dando 4 estrelas, mas conversando aqui com vocês, talvez eu diminua um pouco. Enfim, é isso. Curta esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo.